Bom dia! Está começando a Manhã Mulher, a revista eletrônica de todas nós mulheres. Hoje, especial para as mamães. Vamos começar falando sobre as palmadas e a educação infantil com a orientadora familiar Érica Gregorini. Eu sou Érica Gregorini e estou aqui para conscientizar os pais sobre a importância de uma educação saudável. Como criadora do programa PABA, que é um programa de apoio aos pais e adolescentes, eu estou aqui para compartilhar informações e conteúdos que visam melhorar a relação familiar e promover o desenvolvimento positivo dos filhos. Hoje eu vou abordar um tema delicado e relevante: a famosa palmada como forma de educar. Será que usar a violência para educar é eficaz? Qual é o efeito que a agressão desencadeia no filho? Todos nós sabemos que os comportamentos dos pais têm um impacto significativo no estado emocional, psicológico e comportamental de seus filhos. Entre as práticas parentais que mais comprometem o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes estão a violência doméstica, incluindo agressões físicas e verbais, também como xingamentos e ameaças. Se você, pai ou mãe, acredita que palmadas, xingamentos e ameaças são formas aceitáveis de educar, peço que fique comigo até o fim. Tenho certeza de que juntos podemos encontrar alternativas mais saudáveis e eficazes para mudar a história da sua família para melhor. Antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar uma situação hipotética e oferecer duas alternativas. Imagine que você está começando um novo trabalho e, ao tentar lançar algumas notas fiscais no sistema, acidentalmente você apaga todas as outras que já estavam registradas. Agora considere essas duas opções. A primeira, seu chefe reage gritando, te xinga, bate, na esperança que isso faça você aprender a lançar as notas fiscais corretamente. A segunda, seu chefe se senta ao seu lado, explica novamente a maneira correta de lançar as notas, aponta onde você errou e expressa confiança em sua capacidade de aprender e melhorar o seu serviço. Na primeira opção, é provável que sentimentos de medo, insegurança e até raiva surjam, levando você a evitar ao máximo o contato com seu chefe. Já na segunda opção, apesar de haver preocupação e insegurança, o fato de ter sido acolhida e incentivada pelo seu chefe faz com que o desejo de acertar prevaleça. E aí, já está fazendo sentido para você? E quando os pais escolhem a primeira opção, a violência para educar os filhos? Normalmente, os pais justificam que usam a agressão como uma forma mais eficaz de educar. Bater é uma agressão, é uma violência. Por isso, vou abordar agora os motivos pelos quais bater no filho não é uma prática eficaz para educar. Quando você opta pela violência como forma de educar, está ensinando o seu filho que resolver conflitos por meio de agressão é aceitável. No entanto, isso não é verdade. É bem provável que ele desenvolva comportamentos agressivos, inclusive em seus relacionamentos amorosos. Mas estudos revelam que a violência física está presente em famílias onde os pais apresentam disciplina inconsistente e demonstram pouco afeto positivo pelo filho. Além disso, eles não têm um envolvimento saudável com ele e não monitoram ou supervisionam suas atividades. Normalmente, esses pais também não aplicam regras e limites de forma clara. Esses fatores contribuem para um ambiente familiar onde as tensões e conflitos são mais propensos a surgir, o que pode levar os pais a recorrerem à violência como uma forma inadequada de lidar com as situações. Com a violência, seu filho pode até entender que fez algo errado, mas é pouco provável que ele compreenda a maneira correta de agir. Por isso, bater não é a forma mais eficaz de ensinar, nem de melhorar o comportamento do seu filho. Além disso, agredir alguém mais fraco é um ato de covardia.
A palmada, quando usada como método de educação, tende a perder seu efeito ao longo do tempo, levando os pais a aumentar o grau de violência. A criança pode até temer menos a agressão física, mas os danos emocionais causados são profundos e duradouros. Além disso, a palmada não resolve conflitos comuns entre pais e filhos. Pelo contrário, ela ameaça o vínculo emocional, enfraquecendo a relação entre pais e filhos. Uma surra pode desenvolver um sentimento de desvalorização no filho e, ao invés de aprender com a experiência, pode desenvolver estratégias para evitar a punição, como esconder suas atitudes por meio da violência. Como seu filho vai se sentir amado e seguro se a pessoa que deveria protegê-lo o agride? Esse comportamento não apenas compromete a confiança e o respeito entre pais e filhos, mas também pode gerar ressentimento duradouro no filho, o que pode se prolongar para o resto da sua vida. A agressão física sempre tem um impacto negativo no desenvolvimento do filho. É crucial entender que cada indivíduo interpreta a agressão de forma diferente, podendo desencadear uma variedade de sentimentos, como medo, mágoa, insegurança, raiva, baixa autoestima, hostilidade e falta de empatia. Esses sentimentos podem evoluir para transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Essa agressão pode se manifestar em comportamentos antissociais, como isolamento, agressividade, dificuldade de relacionamento e desconfiança em relação aos outros. Além disso, pode levar a uma sensação generalizada de infelicidade e contribuir para o desenvolvimento de comportamentos criminosos, delinquência e violência contra outras pessoas. No Brasil, existe uma lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que define e determina claramente que as crianças e os adolescentes devem ser educados sem a utilização de castigo corporal ou de tratamento cruel e degradante. Portanto, bater em crianças e adolescentes é crime. A agressão tem um caráter apenas punitivo e não educativo. Ela pode parecer o caminho mais fácil a ser seguido, porque aparentemente tem um efeito desejado pelos pais. É comum a criança inibir o comportamento indesejado por medo e não pela convicção de que agiu de maneira inadequada. Uma palmada para um adulto pode parecer inofensiva, porém é importante saber que cada criança atribui um significado diferente ao fato de levar umas palmadas, podendo tornar-se uma experiência marcante em sua vida futura. Além disso, independente da intensidade do bater, o ato continua sendo o mesmo, um ato de violência contra um ser desprotegido. Bater nos filhos, muitas vezes, acaba por gerar nos pais forte sentimento de culpa, o que os leva a procurar compensar sua atitude afrouxando aquilo que procuravam corrigir. Bater é um sinal de fraqueza, é um atestado de fracasso na forma como os pais educam seus filhos. Se você, pai ou mãe, está se sentindo desorientado e percebeu que perdeu a autoridade saudável e o respeito dos seus filhos, saiba que você não está sozinho. Eu sou criadora do PABA, um programa dedicado ao bem-estar emocional e mental de pais e filhos. Oferecemos sessões de orientação familiar para ajudá-los a encontrar formas mais assertivas de educar seus filhos, identificar as causas dos conflitos familiares e construir estratégias para eliminá-los. O nosso objetivo é criar um ambiente familiar saudável e harmonioso para todos os membros da família. Além disso, oferecemos terapia para pais e filhos que enfrentam transtornos mentais, garantindo apoio e orientação adequados para lidar com essas questões. Se você estiver enfrentando dificuldades, entre em contato. E eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas quando eu voltar, vamos falar sobre as tarefas escolares, a famosa lição de casa. Não sai daí que eu já volto.
voltei e, como prometido, vamos falar sobre as tarefas escolares com a psicopedagoga Kátia Montesino. Olá, sou Kátia Montesino, psicopedagoga, trabalho com a educação há alguns anos e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência sobre as crianças em fase escolar, principalmente das séries iniciais. E no consultório, a maioria dos pais chegam com uma questão: Kátia, como eu posso ajudar o meu filho nas questões escolares? Quanta coisa nós podemos pensar sobre as tarefas de casa, os estudos, as questões escolares. Primeiro, penso que tem uma situação bem importante. Mãe não é professora, casa não é escola. Quando a gente consegue ter o discernimento para essa situação de que mãe muitas vezes não tem recursos para poder ajudar o seu filho naquele momento. O ambiente da casa precisa ser um ambiente adequado para essas tarefas, para esse estudo. Por quê? A minha casa não é escola. Ótimo. Na escola, todos esses ambientes são organizados de uma forma para que essa criança seja recebida e possa desempenhar da melhor forma possível tudo o que é solicitado. Durante essa semana, nós fizemos uma enquete na minha página do Instagram, katia.montesino, com 4 perguntas. E essas perguntas, as pessoas precisavam dizer se acreditavam ser corretas ou não corretas. Vamos lá. Auxiliar na tarefa de casa é uma situação que eu devo fazer? Uma questão. Saber de tudo o que acontece na escola é importante? Outra questão. Deixar que meu filho ou minha filha faça tudo sozinho, pois assim desenvolve autonomia? Importante. Estar perto, deixar que ele ou ela resolva as questões, mas eu estou ali, disponível, por perto. Se precisar, me pede ajuda. 4 respostas que são de extrema importância, desde que haja equilíbrio entre todas elas. Vamos pensar comigo. Nós estamos focados nas crianças em fase de alfabetização, que são as crianças das séries iniciais, vamos pensar até o 5º ano, mas dicas que valem para todos os estudantes. Hoje nós temos crianças em diferentes fases de escola dentro da nossa casa, né? Auxiliar nessa tarefa é importante? É importante. A palavra já diz, auxiliar. O que significa auxiliar? Ajudar, fazer uma leitura. Muitas vezes a criança tem a habilidade da leitura fluente, mas não tem interpretação. Então eu posso ler para o meu filho o enunciado de um exercício? Posso? Isso é um auxílio? Sim, isto é um auxílio. Ah, Kátia, mas eu já sei, eu leio tudo e eu vou explicar para ele com as minhas palavras tudo o que eu entendi. Não, faça o inverso. Leia para ele e diga, o que você entendeu do que eu li, meu filho? Minha filha. Tudo bem? Muito bem. Saber de tudo o que acontece na escola para poder ajudar o meu filho. Uau! Se você conseguir saber tudo o que acontece na escola para poder ajudar o seu filho, você é Mulher Maravilha mesmo. Ou mulher, né? Ou super-homem, porque muitas vezes os pais também se incumbem desta ajuda. Não dá para saber tudo o que acontece na escola, até porque são 2 ambientes totalmente diferentes. Nós falamos isso no início. Na escola, quem precisa ouvir o que está sendo dito lá, quem precisa se apropriar de tudo isso para trazer para casa são as crianças. Sejam elas crianças das séries iniciais, adolescentes. Tudo isso faz parte da construção da autonomia.
é preciso que as crianças desenvolvam essa autonomia. Cada vez mais nós temos filhos, entre aspas, que dependem da ajuda dos pais o tempo inteiro. Deixar que seu filho faça sozinho essa tarefa escolar é importante? Sim, é importante. Ele deve começar a exercitar essa autonomia muito cedo. Vamos pensar que tudo que se investe muito cedo é um processo de crescimento, um processo que ao longo do tempo vai sendo adequado à necessidade dele e que vai acontecer. É preciso que aconteça, é necessário que aconteça. Eu sempre costumo dizer para os pais que chegam até mim que pais bons são aqueles dispensáveis. Triste ouvir isso, né? Porque nós pensamos ser sempre extremamente indispensáveis. Não devemos ser. A autonomia com as questões escolares é isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais desenvolvimento na área cognitiva, na área intelectual, na área emocional, me torno autônomo para criar os meus recursos de fazer tarefa, estudar. Estar perto do meu filho durante essas tarefas escolares ou esse momento de estudo, deixar que ele resolva as suas questões da forma que ele puder, mas eu estou por ali, disponível. Sim, isso é uma boa opção. É importante que as crianças saibam que sempre haverá um adulto por ali, por perto, em casa. Esse lugar é adequado? Penso que sim. O seu filho tem um lugar adequado para estudar? Tem um lugar reservado onde ele pode se concentrar, onde ele pode estar envolvido com essas tarefas e esse estudo? Não, não tem. A nossa casa, infelizmente ou felizmente, não possui esse espaço. Ótimo, ele pode fazer na sala de jantar, ele pode fazer na cozinha, você pode estar por perto, mas envolvido em outras atividades. Você pode fazer coisas e dizer para ele: eu estou aqui, se você precisar de mim, me chame. Esse processo de crescimento das crianças, porque muitas vezes olhar para os nossos filhos e vê-los crescidos dá uma sensação, né, de ninho vazio. Mas é isso, as crianças crescem. Quando lidamos com escola, sempre é importante pensar: qual o meu papel? O que é que eu desenvolvo com o meu filho? Vou te contar um segredo. Lá em casa eu tenho crianças em fase escolar. Estudei muito, trabalhei muito com educação, fui professora aí por algumas décadas. Funciona? Não, não funciona. A mamãe não é professora lá dentro de casa. Quando você vai falar alguma intervenção, quando você vai dizer alguma coisa, a minha filha diz: mãe, mas a minha professora não explicou desse jeito. Mas não foi desse jeito que a professora pediu para fazer. Ótimo, então faça do jeito que a professora pediu. Faça do jeito que você entendeu quando ela te explicou. Porque é exatamente isso. Quem se encarrega disso é a professora. Você auxilia. Nós pretendemos com essas conversas trazer para vocês que estão em casa, compartilhando desse momento conosco, muitas situações práticas de exemplo para que faça sentido para os adultos que estão próximos às crianças. Vamos pensar também que não perdemos de foco a situação em que nós estamos vivendo, né? Eu acompanho alguns grupos de pais e eu ouço bastante: o meu filho não consegue ficar sentado, ele não consegue ler as tarefas, ele não consegue ter capricho, os cadernos não vêm para casa, os livros não chegam. Isso quando as crianças não dizem: eu perdi. Perdeu onde? Não sei. Você tentou procurar? Não. Por quê? Porque ninguém sabia onde estava, mas você perguntou? Não, não perguntei. Então fica difícil encontrar. Isso também traz para a dinâmica das crianças uma situação totalmente instável. Nós estamos vivendo situações
extremamente instáveis, né? Pense o que é que você precisa se importar com o seu filho agora. Como é que eu posso ajudar o meu filho agora? Ter sempre por perto, depois das tarefas, um jogo, uma leitura, uma conversa. Sabe aquela conversa que depois que organiza tudo, dá para deitar no tapete com as pernas para cima, dá para deitar no sofá, na cama, estar perto de mãos dadas? Diga sempre a ele: parabéns pelo seu esforço, como você conseguiu fazer as suas coisas do melhor jeito possível. E sempre também diga: que bom, eu fiquei por perto, cada vez mais você está conseguindo resolver as suas coisas sozinho. Olha que capricho, parabéns pelo seu esforço por ter feito uma tarefa tão bem feita. A sua professora vai ficar feliz com o que você está levando para a escola. Vamos pensar nessa criança em 3 pilares. O cognitivo é super importante, o intelectual é super importante e o emocional é super importante. É um tripé que não dá para ter uma perninha manca, porque se tiver não funciona. Elabore tudo isso, traga as suas dúvidas para que a gente consiga ajudá-los da melhor forma possível. E sempre pensando que essas crianças precisam estar cada vez mais autônomas, com sentimento, com pensamento, com atitudes. Essa autonomia vem junto com essa maturidade. Esta maturidade vai chegando todos os dias. Quando há esse alicerce, quando há essa intervenção dos pais, tudo se resolve. Tudo fica tranquilo. Espero que tenham sido boas dicas e que a gente se fale em breve. Eu mesma adorava as tarefas escolares, sentar e fazer os meus resumos de matérias. Então, no meu caso, a lição de casa não era um problema. Mas para aquelas mamães que ainda não se preocupam com isso, para as gestantes e mamães de recém-nascidos, a nutricionista Vanessa Gallo vai nos falar do leite materno fraco para a alimentação do bebê. E aí, quando a gente tem aquele bebê que não ganha peso, né, que parece que está sempre mais irritado ou que não se sacia, né, vai ao peito com muita frequência, será que isso significa que o meu leite é fraco? Né? Será que eu preciso complementar para o meu bebê porque o meu leite não dá conta de nutrir o meu filho? Então esse é um grande mito que existe em relação à amamentação, né? A gente tem uma cultura ainda muito presente de os bebês precisarem ser alimentados com fórmula, e aí isso gera uma menor confiança nas mães em relação à qualidade do seu leite, em relação à sua capacidade de conseguir nutrir o seu bebê. Então, aquele bebê que muitas vezes parece que não se sacia, ou que vai com muita frequência ao peito, ou quando eu ofereço uma fórmula, ele estende um período maior entre uma mamada e outra, isso não significa que o leite é fraco, né? Na verdade, o que acontece é que o leite materno, ele é espécie específico, ou seja, é um leite produzido especificamente para as características e necessidades do bebê humano, né? E aí com isso, ele é muito melhor digerido, muito melhor absorvido, né? Então ele tem um esvaziamento mais rápido ali do estômago do bebê, justamente porque ele tem uma digestão muito mais facilitada, por ser muito mais adequado às necessidades desse bebê. Mulheres em geral, né, a grande maioria, a gente tem casos muito específicos em relação a número insuficiente de glândula, que pode prejudicar a produção do leite, mas em relação à qualidade desse leite, a gente não tem grandes variações entre mulheres, né? O leite da nossa espécie, ser humano, aí o leite humano, no geral ele tem mais ou menos a mesma característica, mesmo entre mulheres, e se mantém garantindo o que o bebê precisa para poder crescer saudável e bem nutrido, tá? Então muitas vezes o que a gente encara como leite fraco pode estar muito mais relacionado à dificuldade na amamentação, né?
E aí essas dificuldades na amamentação podem prejudicar a eficiência de mamada desse bebê, né? E aí esse bebê mamando pior, ele vai ter um menor esvaziamento da mama, e aí isso pode impactar sim a produção de leite. Então o bebê que não mama bem, ele não vai estar esvaziando corretamente a mama, isso pode impactar sim o seu ganho de peso e pode impactar a produção de leite dessa mãe, já que o leite ele é produzido sob demanda. Quanto mais eu tenho esvaziamento, mais eu vou entender, meu corpo entende que precisa manter ou aumentar essa produção de leite. Muitas vezes o que a gente encara como leite fraco está mais relacionado com uma falta de ajuste de manejo no processo de amamentação, para que esse bebê consiga mamar de uma forma efetiva, para que esse bebê consiga mamar adequadamente e com isso gere os estímulos adequados também para que a quantidade de leite seja produzida de forma eficiente. Isso é manejo da amamentação, é ajustes, é avaliação de mamada, né? Por isso que mesmo quando esse bebê precisa, por algum motivo, por um baixo ganho de peso, por dificuldades no processo da amamentação, precisa pontualmente entrar com uma fórmula láctea, a gente tem que ter esse olhar para os ajustes da amamentação para poder manter esse processo aí de amamentação o mais adequado possível e reverter essa situação, podendo retirar esse leite, a fórmula, esse leite artificial o mais rapidamente possível. Tem que ter um planejamento para isso. Então, acredite, né? O seu leite ele é nutritivo, sim, ele é adequado para o seu bebê. Ele é, inclusive, tão específico que ele vai ter fatores ali que são exclusivos do leite materno, que a gente não encontra em nenhum outro lugar, em nenhuma outra fórmula. Então, por exemplo, no leite materno a gente tem probióticos específicos do leite que vão ajudar no amadurecimento do intestino desse bebê. A gente tem fatores imunológicos que são exclusivos também do leite materno, que vão ajudar no aumento da imunidade, né, na aquisição da imunidade desse bebê. Então, esses nutrientes, eles são exclusivos. E aí é isso que faz o leite materno ser tão especial e tão importante para o desenvolvimento aí do bebê pleno, né? Um desenvolvimento que vai ter um impacto neurológico, desenvolvimento físico, todos os seus fatores ali de melhor qualidade, tá? Então, entender isso é importante, entender que justamente por ser específico, esse leite ele vai ser digerido mais rapidamente, ele vai gerar menos desconfortos gástricos no seu bebê, e aí isso não significa que ele não sustenta, né? Não é porque o bebê, de repente, tem uma digestão mais rápida e vai procurar o peito, talvez numa frequência maior do que se você desse grandes volumes ali de fórmula, que tem uma digestão mais lenta, isso não significa que o seu leite não está sustentando, né? É a mesma coisa que a gente comparar, uma comparação mais grosseira, né? Falar que quando o bebê toma fórmula, ele está comendo ali aquela feijoada que vai deixar saciado por mais tempo e vai demorar mais para esse bebê ter fome, para comer de novo. O leite materno não, o leite materno é aquele pratinho PF, né? É o arroz com feijão, é a saladinha, é aquele pratinho que vai ter uma digestão mais adequada, mais rápida e talvez esse bebê ele até busque o peito com um intervalo um pouco menor, mas de uma forma positiva, tá? Conhecer o comportamento do bebê, entender que muitas vezes o choro não necessariamente é fome, né? Choro é comunicação do bebê, então não é porque o seu bebê chora que necessariamente ele está passando fome, que o seu leite não está sustentando. E mesmo, às vezes acontece de as mães me procurarem, né? Falando que eu não estou conseguindo ajustar minha alimentação, eu acho que minha alimentação não está boa e aí eu tenho medo que isso prejudique o meu leite. Claro, a mãe tem que cuidar da sua alimentação, tem que se manter bem nutrida, porque isso é muito importante para ela e para o seu bebê também. Mas ainda assim, mesmo que momentaneamente você não esteja conseguindo ter esse olhar para a sua alimentação, até que você faça esses ajustes, mesmo assim o seu leite, ele é o melhor leite para o seu bebê, é o leite mais específico e adequado para o seu bebê. Ele é produzido na hora, ele é biológico, ele vai mudando conforme as necessidades desse bebê, conforme o crescimento desse bebê. Então confia no seu leite, não tenha dúvida de que o seu leite é sim nutritivo e é capaz de alimentar o seu bebê, manter o seu bebê nutrido para que ele possa crescer e se desenvolver da melhor forma possível.
E se durante o nosso programa você se lembrou de alguém que precisa ouvir uma dessas dicas, compartilha com ela lá no nosso canal do YouTube. De repente, uma dessas dicas pode ajudá-la a sair do sufoco e tranquilizar essa mãe que precisa de ajuda. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu tô de volta com mais uma Manhã Mulher. Um grande beijo pra você!